Agora vamos dar uma olhada como é que a gente pode editar alguma primitiva. Eu vou criar um cubo e agora com ele selecionado, deixa eu só mover para a minha ferramenta de mover, girar um pouco em volta, chegar um pouco mais próximo. Se eu quisesse mexer, por exemplo, nas linhas ou nos pontos desse objeto, eu não tenho acesso. Por exemplo, se eu entrar aqui no modo de edição de pontos, eu não consigo selecionar um ponto que tem aqui para mover só ele. Para isso a gente precisa converter ele no objeto editável usando aquele comando ali de cima. Então, se eu clicar naquele ícone, você percebe que aqui ele troca o ícone do cubo. Eu vou dar um Ctrl Z, ó. Antes é uma primitiva cubo, e no momento que você converte ele no objeto poligonal, ele troca o ícone. Eu vou dar um Ctrl Z ainda. E outra coisa que vai acontecer é perder essa aba Object. Você não vai conseguir configurar mais esses itens. Por isso que eu sempre recomendo você configurar o máximo que puder na primitiva e depois converter para um objeto editável. Eu só vou converter ele novamente. E agora que a gente converteu, eu já estou no modo de edição de pontos, eu tenho acesso aos pontos desse cubo. Eu posso selecionar esse ponto e aí mover esse ponto para cima e para baixo, ou esquerda e direita, para frente e para trás. Caso eu queira selecionar mais de um ponto, eu posso selecionar eles segurando o Shift, ou posso usar uma dessas ferramentas de seleção. Por exemplo, o Live Selection, ele é como um pincel. Eu vou clicar aqui para fora para não selecionar ninguém, e se eu clico e arrasto e vou pintando os pontos, eu posso selecionar vários pontos ao mesmo tempo, e daí mover todos eles juntos. Aí que a gente tem as outras ferramentas de seleção, por exemplo, o Rectangle Selection, eu posso clicar e arrastar e fazer uma seleção retangular e selecionar aqueles dois pontos. O Lasso Selection eu posso clicar e arrastar para desenhar uma seleção do jeito que eu quiser. E ele seleciona os pontos que tiverem dentro dessa seleção. Por exemplo, eu vou fazer um círculo em volta desses pontos e ele vai selecionar estes daqui. E o Polygon Selection, você vai clicando para fazer uma seleção reta e também aonde ele encostar nos pontos, né, dentro da seleção, ele vai selecionar. E depois você pode mover. Outra coisa que eu quero que você perceba também para mover é que você pode mover eles direto através do eixo, ou você tem esses cantinhos que daí você pode mover dois eixos ao mesmo tempo. Isso eu vou estar movendo para frente e para trás e para cima e para baixo, mas ele não move esquerda e direita. Deixa eu me afastar de novo e voltar para a minha ferramenta do Live Selection. Se eu entrar no modo de edição de linhas, eu posso agora clicar direto em cima de uma linha e mover ela inteira, sem ser através dos pontos. Mesma coisa para aquele cantinho, você consegue mover dois eixos ao mesmo tempo. Caso você queira mover os três eixos ao mesmo tempo, é só clicar e arrastar numa área em branco. Mas daí teria que ser com a ferramenta de mover. Eu vou selecionar essa daqui, mudar para a minha ferramenta de mover, e se eu clicar e arrastar agora numa área em branco, ele vai fazer os três eixos. Pode ver que os três ficam amarelos. E no modo de edição de polígono, você consegue selecionar um polígono inteiro e assim mover ele para cima e para baixo, né? E assim por diante. Note que quando eu seleciono um polígono, o eixo aqui de rotação ele fica torcido, porque agora eu movi esse polígono. No primeiro vídeo eu tinha comentado do Coordinate System, que você pode mudar a orientação desse eixo. Então, quando ele está nesse modo, seria o Object Coordinate System. E se eu clicar nele uma vez, ele muda para o World Coordinate System, que ele vai pegar esse eixo aqui. Assim você pode mudar a orientação do eixo para você puxar para o lado que você quiser. Geralmente, depois que você editou um objeto, você pode voltar para o Model Mode para finalizar a edição. E aqui você vai usar esse modo para animar, né, e configurar a tua cena, assim por diante. Eu vou deletar esse cubo e agora mostrar umas opções um pouco mais avançadas ali que a gente tem de edição. A gente não vai ver todas uma a uma, só para dar uma geral, a gente vai ver isso durante o projeto. Então eu só vou criar de novo um cubo e converter ele no objeto editável. Quando você selecionar, por exemplo, um polígono, ou uma linha, alguma coisa, você tem aqui uma aba Mesh que tem vários comandos para você poder modificar o teu objeto. Por exemplo, aqui em Create Tools, você vai ter um bevel, que você pode clicar, sempre clica e arrasta esquerda e direita, você vai ver a ferramenta sendo atualizada. Enquanto eu tiver com essa ferramenta selecionada, note aqui na aba de atributos, a gente tem um monte de opções para esse bevel. A gente vai ver isso também um pouco mais para frente. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar ao objeto original. Se eu ir lá em Mesh de novo, vim aqui em Create Tools, eu vou escolher agora, por exemplo, uma faca, que é um knife. Se eu pegar um knife, eu posso clicar e arrastar
no meu item para inserir um corte e assim eu configuro um novo polígono aqui no meio. Se eu vir a minha ferramenta de selecionar e selecionar só esse polígono, eu posso agora mover só ele. Ó. A gente vai ter vários e vários itens para usar em cima de um objeto editável. Vou voltar para o Model Mode e deletar o cubo.